Eu gostaria nesta manhã de levá-lo a uma viagem, me utilizando de alguns slides que demonstram a geografia da terra considerada Terra Santa. E dei como tema esta mensagem: eu vou pisar o chão que Deus me deu. Eu irei apresentar para os irmãos a história do povo hebreu, hoje os israelitas ou os judeus, dependendo de como nós enxergamos aquele povo, o povo escolhido de Deus para se revelar no Antigo Testamento. Este povo possuiu uma trajetória, uma caminhada, e é muito importante que entendamos esta trajetória, esta caminhada, para que a nossa fé hoje faça sentido. E por quê? Porque há discursos firmes, contundentes, recheados de ódio, diante da cultura judaico-cristã, que não somente a Bíblia nos apresenta. Na verdade, é uma tremenda bobagem tentar destruir a cultura judaico-cristã. Para que isso acontecesse, nós deveríamos eliminar parte da história. E na intenção de alguns, jogar bomba naquele lugar para de fato destruir aquele lugar, o que só traria mais lembranças no futuro de um povo tão sofrido quanto o povo judeu. Então, esta contundência, esta agressão, esta violência, esse discurso de ódio contra a cultura judaico-cristã, porque é a base da fé cristã que nós temos hoje. E é importante compreender, porque a nossa história, a nossa caminhada de fé, hoje em 2023, ela também se baseia na caminhada, na história de um povo, em que Deus se revela, se apresenta e constrói então, através desta caminhada, dessa trajetória, a fé, um governo, um ensino, um costume, uma moralidade, uma teologia que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo, sendo a revelação maior de Deus para todos os povos. Nele há salvação. Eu quero me basear em Josué, no capítulo 3, dos versos 9 a 17, mas eu daqui a pouco irei fazer a leitura desse texto. Eu peço que você abra primeiro Êxodo no capítulo 12, para que você compreenda um pouco a história desta peregrinação. Deixa-me dizer uma coisa: na peregrinação do deserto do povo hebreu, nós temos duas travessias importantes. Duas travessias com dois líderes. A primeira travessia liderada por Moisés, em que o povo atravessa o Mar Vermelho. Moisés chega no Monte Nebo, contempla todas as campinas do Jordão, olha o mar Mediterrâneo, vê o deserto e Deus fala assim: está vendo, Moisés? Você está vendo tudo isso, mas você não vai entrar, você vai morrer antes. Então Moisés morre. Josué, que era um dos seus soldados, ele assume o comando para continuar a caminhada do povo. E com Josué nós temos a segunda travessia, que é a travessia do Rio Jordão. Eles já estão às portas da terra prometida. Alguns obstáculos necessitavam serem vencidos, e com Josué, então, eles vão chegar à terra prometida e eles vão chegar ao destino final. E eu quero então que o irmão abra a sua Bíblia, Êxodo no capítulo de número 12, veja o verso 37. Êxodo 12, 37. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões.
Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 3 coisas rapidamente para você compreender. Primeira delas, um registro geográfico, Ramsés. O local dessa partida, desta primeira peregrinação, sob a liderança de Moisés. Ramsés era uma espécie de cidade-armazém, em que eles estipularam determinadas economias para que o povo do Egito pudesse então armazenar alimento, a produção, aquilo que sobrava. Ramsés é uma cidade que representa a dinastia egípcia, dos faraós daquele tempo. É desse lugar que acontece o êxodo, a saída, e eu gostaria que o irmão pudesse olhar no slide aqui. Se você... Opa, saiu aqui a parte do meu... Só um minuto, meu irmão. Ih, perdeu tudo, pastor Francisco. Tenta colocar aqui o meu... Me auxilia aqui, Henrique, para você entender os mapas que eu fiz. Ali você pode perceber Ramsés. Lá em cima, o Henrique vai tentar colocar ali para poder eu te situar geograficamente, mas você percebe aqui o Egito, você percebe o deserto de Parã, você percebe aqui o Monte Sinai, e a faixa vermelha é a faixa da trajetória desta caminhada. Geograficamente, a Bíblia pontua, ela cita. Isso é muito importante porque nós podemos, através da história, da arqueologia, através de tantos elementos, nós podemos identificar esta saída, e por isso a Bíblia, ela é um livro de fé, mas também é um livro que traz informações importantes da história para nós. E essa tentativa de destruir essa cultura judaico-cristã é exatamente a tentativa de fazer com que isso deixe e caia no esquecimento, fazendo perder o seu valor, porque uma vez que isto perca o seu valor, consequentemente a fé cristã poderia ser abalada. Conseguiu, Henrique? Ok. Olha aqui, ó, Ramsés, se você conseguir enxergar o pontinho vermelho ali, olha, vocês estão dando para enxergar, meus irmãos? Não? Não está? Alguns sim, mais ou menos, né? Tem que encontrar um negócio aqui mais potente. Aqui, ó, Ramsés aqui, ó. Tá vendo aqui, meu irmão? Olha aqui, ó. Desci. Aqui você vê, olha, aqui, ó, Ramsés. Esse é o local da partida do Êxodo. Este local, diz a Bíblia, aproximadamente 600 mil pessoas, mulheres e crianças. Há uma estimativa de que 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Isso é contestado, porque alguns vão entender que seria impossível Ramsés ter essa quantidade de gente. Esses dados são contestados pela crítica literária, mas a Bíblia nos apresenta esta quantidade de pessoas. E o tempo que eles permaneceram, 430 anos. Deus falou com Abraão, muito tempo antes, que o povo ficaria 400 anos no Egito. Há uma divergência aí de 30 anos que os exegetas e os estudiosos desta área conseguem, de alguma maneira, identificar esta diferença. Mas nós encontramos, então, o registro, a quantidade de pessoas e o tempo de permanência em Êxodo, no capítulo de número 12, verso 37. Nós temos, então, este registro, a quantidade de pessoas e a permanência. Moisés retira esse povo de Israel, do Egito. Pode voltar, por favor, aquela tela. Aqui está hoje. Hoje seria esta cidade aqui, uma cidade denominada, deixa-me ver o nome não é um nome assim tão fácil para a gente tentar identificar o nome desta cidade.
Pode passar o slide, daqui a pouco eu vou mostrar um outro slide para os irmãos, mostrando assim esta saída. Aqui está então esta saída, isso aqui não vai funcionar, vai, aqui ó, vermelho é a trajetória. O povo sai de Ramsés. O povo então segue a sua trajetória. Mais ou menos aqui, Moisés no Monte Nebo, olha, contempla e morre. E aqui Josué assume para atravessar o Rio Jordão. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, sim, no texto básico da nossa mensagem de hoje, Josué capítulo 3. Vencida essa primeira fase da viagem, da caminhada, nós vamos para Josué capítulo de número 3, que tem como título a passagem do Jordão, a segunda parte dessa caminhada. A primeira com Moisés, que eles atravessam o Mar Vermelho, e a segunda, a passagem do Rio Jordão, que eu gostaria de ler a partir do verso de número 9. Josué capítulo 3, dos versos 9 a 17, que é o texto básico da nossa mensagem. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe de cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que era o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Há muitas semelhanças entre a primeira travessia com Moisés do Mar Vermelho e a travessia de Josué no Rio Jordão. E Josué então recebe todo o direcionamento, a orientação, para que ele pudesse conduzir o seu povo a vencer os próximos obstáculos. O Rio Jordão é um dos últimos obstáculos geográficos. Havia ainda algumas batalhas a serem vencidas, e o livro de Josué vai tratar destas batalhas, mas esta trajetória e este caminhar em direção à terra prometida passa pelo Rio Jordão. Rio Jordão este que será o local do batismo de Jesus no futuro. Aqui nós encontramos Josué abrindo o Rio Jordão. Moisés abre o Mar Vermelho com a vara. Aqui os levitas, os sacerdotes, pisam sobre o Rio Jordão para que ele se abrisse. Nós temos aqui, nesse texto, alguns detalhes desta travessia. Os sacerdotes deveriam entrar dentro do Rio Jordão, juntamente com a arca, para que os sacerdotes passassem, para que o povo passassem, a tribo de Ruben passasse em primeiro lugar. Os sacerdotes estão então no meio do Rio Jordão para que o povo pudesse passar. E diz aqui o texto no verso de número 10, o Deus vivo está no meio de vós. Josué tem a experiência do Deus de Moisés e com ele caminha. E aí nós temos uma mensagem musical muito importante, muito interessante nesse sentido, porque quando Moisés
passa o Mar Vermelho, ele canta. Você quer ver isto? Veja aqui Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, eu não vou ler, vou apenas destacar o tema. Êxodo capítulo 15, nós temos o quê? O cântico de Moisés. Moisés canta após a passagem pelo Mar Vermelho. O povo vitorioso celebra, e Moisés então canta, e todo o povo canta com ele. Eles exaltam o nome do Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Êxodo capítulo 15, verso de número 2, lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Êxodo 15, verso de número 4. No próprio capítulo 15 de Êxodo, verso de número 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nesta caminhada o povo vence com Moisés, e Moisés canta, louva, engrandece o nome do Senhor. E também da mesma maneira Miriam canta, louva, dança diante do Senhor pela vitória. Aqui, volte para Josué capítulo 3, novamente, Josué diz: o Senhor, o Deus vivo, está no meio de vós. Verso de número 10 do capítulo 3 de Josué. A experiência do Deus eu sou. Quando Moisés vai se apresentar diante de Deus e pergunta: Senhor, eu vou falar a Faraó, quem eu direi, quem tu és? Quando o Faraó me perguntar: quem te mandou, quem te enviou? Deus então responde a Moisés: você dirá: eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Foram as palavras do Senhor ditas a Moisés naquele momento em que ele iria se apresentar diante de Faraó. Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15, vai dizer: eu sou, o grande eu sou. E é por isso que nós temos esta belíssima música: ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai, é Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Nós iremos ouvir o quarteto cantando: ao Deus de Abraão louvai, Gideões da alvorada. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céus criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Minha Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que
ser meu Redentor, Para entrar na terra prometida, o povo deveria passar pelo Rio Jordão. Josué no capítulo 3, o verso de número 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. O sacerdote precisava encostar na água para que a água pudesse se abrir. O rio Jordão transbordava. Era uma época da primavera. As enchentes que vinham, elas elevavam o nível da água, mas a presença de Deus abrindo o rio. E diz o texto bíblico que eles então, defronte de Jericó, verso 17, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Qual foi a ordem desta passagem? Capítulo de número 4, o irmão pode ver aqui, o verso de número 10, Josué 4, verso de número 10, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Que cena maravilhosa, meus irmãos. Os sacerdotes diante do povo, segurando a arca, o povo passa. A primeira tribo é a tribo de Ruben. Ruben é o primogênito de Jacó. Com Lia, eles têm o primeiro dos 12 filhos. Ruben, o primogênito, o homem, o considerado mais importante, o substituto do seu pai Jacó. Esta tribo passa em primeiro lugar pelo rio Jordão. E o povo então segue. Eu acho que eu tenho alguns slides que essa fotografia, uma fotografia da internet, que ilustra um pouco essa travessia, esse deserto, essa caminhada. Para se chegar até a terra prometida, era preciso caminhar pelo deserto, enfrentar a fome, enfrentar a sede, enfrentar os inimigos. Mas o povo tem uma promessa, sobre eles uma promessa dita a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Gênesis no capítulo de número 12, essa promessa ela vem se estendendo aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, e Moisés no Egito retira o seu povo e ele falece, se estabelece a liderança de Josué, e Josué então está para entrar na terra prometida. Esta é uma imagem que você pode perceber ali, o mar morto, o mar salgado, para que o irmão tenha uma ideia de como é uma região deserta. Aqui nós estamos no leste do Mar Morto. A passagem está do outro lado, pode passar. O povo segue por outro lado. Depois do Mar Morto temos a montanha que hoje é a Jordânia. Do lado de cá Israel, do lado de lá a Jordânia. O povo contorna pelo oeste até cruzar o Mar Morto e chegar à passagem do Rio Jordão. Pode passar, minha irmã. E nós temos esta beleza do que é a terra prometida. No meio do deserto, no meio do nada, nós temos a presença do Senhor fazendo aquela terra frutífera, terra que manda leite e mel. Detalhe, eu que tirei essa fotografia, essa foto também eu tirei, linda essa foto. Como que o contraste do deserto, como que o contraste daquele ambiente seco, com muito calor, terra fina, pedras, ele possui vida.
porque Deus estava prometendo uma terra para o seu povo. Pode passar, minha irmã, pode passar. Aqui é o caminho que eles vão tomar, essa faixa direita aqui, eles saem do deserto e eles vão por essa faixa vermelha, até o local que eles vão estar defronte de Jericó. Eles estão a 26 quilômetros de Jericó, prontos para atravessar. E aí então vem essa ordem do Senhor que estabelece para eles a ordem da entrada. E o que me chama a atenção nesse texto, o que me chama a atenção nestes textos, nestas leituras, é que eles deveriam pisar. Eu vou pisar. Mas a Bíblia, ela continua dizendo que há uma outra terra. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 11. Há uma outra terra, há uma caminhada, há um tempo que se chama hoje. Para onde você está indo? Qual o seu destino? Qual a sua trajetória? Esse povo cumpriu a sua trajetória, cumpriu a sua caminhada. Este povo venceu e foi vencido, experimentou vitórias e derrotas, mas este povo se estabeleceu. Esse povo está lá hoje para testemunho das nações. A relevância deste povo hoje é uma relevância que inclusive remete à própria palavra de Deus. A relevância deste povo lá, e eu não sei qual é o seu pensamento a respeito disto, eu não sei qual a ideia que você faz daquele povo que está lá hoje em Israel, e muitos deles hoje também já perderam a sua identidade, mas a verdade é que a história desse povo é a história narrada também nesse texto bíblico, e nós vemos a prosperidade deste país no meio da secura do deserto. Tel Aviv hoje é um dos maiores centros de tecnologia do planeta. Para Tel Aviv estão se dirigindo as maiores empresas de high-tech. Uma cidade moderna, linda, bonita, uma cidade que hoje é uma cidade muito importante no cenário internacional. E como que Israel consegue viver e conviver diante de tantas adversidades, e é o povo que caminha. Qual é a sua trajetória hoje? Para onde você está indo? A Bíblia nos mostra e nos fala aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 2, verso de número 11, veja aqui comigo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós não temos mais esta caminhada lá, nós somos brasileiros hoje vivendo em Brasília. Você, em qualquer cidade que nos acompanha, você tem uma história de vida, você tem uma caminhada. Sobre você está uma responsabilidade de chegar até o final. Mas qual o final para você? Para eles, a terra prometida, a terra da promessa, de se estabelecer. E eles se estabelecem, nós temos aqui um slide das 12 tribos, por favor, irmã Renata, coloca aqui, porque você vai perceber essa trajetória, e eles conseguem entrar na terra, e eles conseguem se estabelecer. Ali nós temos cada filho de Jacó, que eram 12, eles recebem as suas tribos, com exceção lá da meia tribo, em que nós vamos ter José, que será dividido, Manassés e Efraim, mas nós temos ali uma divisão geográfica deste povo que entra na terra e que conquista esta terra e que hoje está estabelecido lá neste local. Me parece que tem outro, por favor, irmã Renata. A cidade de Jericó, 29 quilômetros de onde o rio Jordão foi aberto. Muito interessante este local, esta imagem. E eles estão em direção à terra prometida, a faixa vermelha que eu passei para os irmãos, para identificar geograficamente essa passagem, essa travessia deste povo. E nós hoje, para que local nós estamos caminhando? Para que local nós estamos nos dirigindo? Somos peregrinos, somos forasteiros. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 14. Não poderia deixar de ler esse texto com o irmão. Hebreus capítulo 13, verso de número 14.
Nós não temos uma casa permanente aqui entre nós. Esse texto nos mostra uma casa futura. Hebreus capítulo 13, verso de número 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hoje nós não estamos conquistando cidades. A nossa cidade hoje que nós caminhamos é o reino celestial. E você está se caminhando para lá? Você está se dirigindo para lá? Ou você está perdido em sua caminhada? A sua trajetória de vida, para onde que aponta? Qual o seu destino eterno? Ah, pastor, eu não sei, eu nunca nem ouvi falar e nem me importo com isso. Pois deveria se importar. Nós aqui, como peregrinos e forasteiros, diz o texto de Hebreus capítulo 13, verso 14, que nós não temos aqui uma cidade permanente, nós estamos de passagem. Abra Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo de número 3, Filipenses capítulo de número 3, nós temos também um verso, o verso de número 20, marque na sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso de número 20, está aqui, olha, pois a nossa pátria está onde, meu irmão? Está muito baixo, a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Já não é mais Moisés, já não é mais Josué, já não é mais a terra prometida, já não é Jerusalém, já não é mais Tel Aviv. Não é aqui que o povo vai adorar. Perguntaram a Jesus, onde nós iremos adorar? É neste monte, é neste lugar, é aqui em Jerusalém? E Jesus diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, ali eu estarei presente. A nossa pátria está no céu. João capítulo 14, verso de número 1 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai é o quê? Há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos lugares. E o que ele diz? Eu vou preparar lugar. Ah, meu irmão, se nós entendêssemos isso. Nós compramos nossos terrenos, nossas casas, nós compramos nossos bens, trabalhamos para isso e devemos comprar e trabalhar. Mas é preciso entender que há uma morada eterna, há um destino final. Se há um destino final deste corpo, que será sepultado na terra, há um destino final também do espírito do homem que estará diante de Deus um dia. A Bíblia diz que o corpo vai para o pó, mas o espírito vai para Deus. Este é o lugar. E qual é o lugar que você está seguindo? A nossa passagem aqui é temporária, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Você quer ir para este lugar? Você quer chegar neste destino final, neste lugar que o Senhor foi preparar para cada um de nós? Verso 21 do capítulo 3 de Filipenses, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Que texto esse texto? Agora, irmãos, para a gente concluir, vá para Hebreus também. Hebreus capítulo de número 11. E eu estou concluindo esta mensagem, esta reflexão. Hebreus no capítulo de número 11. E é interessante que esta carta, que não tem a certeza do seu autor, ela foi dirigida exatamente para os hebreus. Os hebreus são os que irão receber esta mensagem. Eles irão receber esta palavra do Senhor. E nós então temos aqui em Hebreus, no capítulo de número 11, estes exemplos de homens e mulheres
que venceram, que caminharam, que passaram pela trajetória, estes homens que entraram na terra prometida, estes homens que receberam a bênção do Senhor, estes homens que venceram, que foram abençoados. Os irmãos podem ver a partir do capítulo 11 de Hebreus, o verso de número 30, os israelitas em Canaã, e ele cita tantos deles que foram ali os personagens principais daquela entrada. Mas nós também percebemos aqueles que caminham para a vitória, para o final. Verso 39 do capítulo 12 de Hebreus: todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por Deus haver provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, há uma provisão superior, há algo de Deus para nós, que vai além de um espaço geográfico. Isso é importante? É importante. É importante conhecer essa história? É importante. É importante tentar entender esta dinâmica geográfica, histórica desse povo? Sim, é importante. Mas o importante mais ainda é sabermos que hoje nós estamos em direção a um destino final. E os seus pés? Aquele povo pisou e entrou. Os sacerdotes pisaram no Rio Jordão, ele se abriu, a arca entrou, o povo passa, a tribo de Ruben está ali, e todo o povo então chega ao seu destino final. E hoje, onde os seus pés estão pisando? Qual a trajetória de vida? E o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. E a nossa caminhada aqui é temporal, mas o Senhor preparou a eternidade para nós. E eu queria então trazer esta reflexão para o irmão. Feche os seus olhos e eu gostaria que você respondesse esta pergunta: para onde você está indo? Para onde você está indo? Os seus pés te direcionam para que lugar? E eu não estou falando de um lugar geográfico. Eu não estou falando de um lugar geográfico, de uma viagem que você vai fazer, ou de um campo, ou de um terreno, uma área que você vai comprar. Quando você passar desta vida, para onde você estará indo? E neste momento, nesta palavra, nós ouvimos que o Senhor Jesus foi preparar lugar para você. Você precisa crer nesse Senhor Jesus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Nesta manhã, você que está aqui, você pode estar com Cristo na eternidade, você pode pisar nas mansões celestiais, você pode estar com o Senhor, você pode ouvir, ler o teu nome que estará escrito no livro da vida, você pode pisar na terra celestial, na terra eterna, a nova Jerusalém, que o Senhor foi preparar para nós. Que nesta manhã você faça uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, para que você caminhe em direção à vida eterna em Cristo Jesus. Nós iremos ouvir mais uma música e cantando ao Senhor, adorando através do quarteto Palavras de Vida e Gideões da Alvorada.